Nasceu na Fazenda Floresta, que fica no município de Brejo do Cruz, Paraíba, em abril de 1967. Esposo de Teresa Maria de Queiroz Saldanha, pai de Camila e Carol, avô de Laurinha e Luísa. Filho de Valdomiro Saldanha e Rita Batista de Araújo. Neto de Benedito Veras Saldanha e Ororina da Conceição. Bisneto do Coronel Joaquim da Silva Saldanha e Joaquina Saldanha Veras. Trineto de Benedito da Silva Saldanha, que era casado com Josefina Dantas Saldanha, mãe Yayá. Tetraneto do capitão Joaquim da Silva Saldanha e de Francisca Joaquina Fernandes Maia, Chiquinha do Mulungu. Não devemos confundir o capitão Joaquim com o coronel Quincas Saldanha, bisavô do escritor Galbi Saldanha. A residência do coronel Quincas Saldanha ficava em Caraúbas, Rio Grande do Norte, e ele era neto do Dr. Manuel Dantas Correia de Góes e Jacinta Augusta Duarte Brandão, irmã do barão Bernardo Duarte Brandão, o barão do Crato. Lembramos que o Dr. Manuel Dantas foi chefe político na região de Teixeiras, Paraíba. Advogado, exerceu o cargo de juiz, foi deputado, chegando a presidir a Assembleia Legislativa da Paraíba no início do século XX. Também foi comandante superior da Guarda Nacional em Patos e região. A ascendência dos Dantas alcança o escritor por essa veia, de modo que Galbi Saldanha é tetraneto do Dr. Manuel Dantas Correia de Góes. Já pela veia materna, era neto de Joaquim Batista de Araújo e de Ana Pereira de Araújo. Galbi Saldanha, ainda na fase da infância, foi residir em Mossoró, objetivando a instrução escolar, oportunidade em que foi acolhido pelo tio, o Dr. Joaquim da Silva Saldanha Neto. Posteriormente, concluiu os seus estudos na capital do Ceará. Nos idos de 1985, teve que se transferir para a capital Potiguar, onde ingressou no quadro de servidores da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, considerando as suas graduações em Secretariado Executivo e Bacharel em Direito. Ademais, exerceu o cargo de secretário adjunto do Gabinete Civil do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, entre 2011 e 2015. O escritor e genealogista apresentou a obra Raízes da Família Veras Saldanha, publicado com o selo da coleção Mossoroense e do centenário de nascimento de Vantan Rosado em agosto de 2020. Cada lançamento de uma obra literária pela coleção Mossoroense é uma demonstração de que o legado de Vantan continua vivo, comentou Heriberto Monteiro, atualmente editor da coleção Mossoroense e colaborador da Fundação Vantan Rosado. Para o autor, um dia especial por ter realizado um sonho, o de conseguir fazer a publicação da obra genealógica. E para Luiz Henrique Saldanha Ramos, o prefaciador desse primeiro livro, destacou: mais que história familiar, este é um livro etnográfico que reconstitui fatos e registros por muitos já esquecidos, mas que ora são eternizados nas palavras do autor e ilustrados por imagens fornecidas pelos familiares e amigos. Em setembro de 2021, o escritor Galbi Saldanha promoveu na Academia Norte Rio-Grandense de Letras o lançamento de seu segundo livro, A História Continua, Saldanha e Veras e suas ramificações. O livro é um aparato informativo que relata a história da família Vera Saldanha e que tudo foi possível após os fornecimentos de informações e imagens pelos próprios familiares. O exemplar é justamente a continuação da pesquisa realizada por ele, e o clã não tem do que reclamar, pois o livro está muito bem documentado, o qual revela a origem da matriarca Chiquinha do Mulungu, trazendo os entrelaçamentos familiares, as fazendas históricas e seus pontos geográficos, os aspectos econômicos e políticos, a Inquisição dos judeus sefarditas, dentre outros temas de igual relevo. O engenheiro e escritor Fabiano Veras pontuou: ele é um iluminado, abriu o baú do passado para transformá-lo nesta peça literária que revela a sua singela
e profunda admiração pelas suas raízes, trazendo-nos relatos, causos e histórias que, de agora por diante, graças ao seu memorável trabalho, ficarão marcadas para a posteridade, enfatizando que ele conta de forma clara, objetiva e com detalhes a história de vários ramos das famílias Veras e Saldanha. Abre um leque para mostrar a diversidade e a importância que essas grandes famílias tiveram e têm em nosso país e, em especial, no Rio Grande do Norte. Lembrando que ele é primo do autor e ficou responsável pelo prefácio do segundo livro acima mencionado. De tal modo que a compilação aproximou os demais parentes e simpatizantes aficionados pelas origens de uma verdadeira nação familiar. De prefaciador a coautor do ilustre escritor na preciosa literatura Memorial Político dos Veras e Saldanhas, lançado em abril do ano em curso no Salão Nobre da Assembleia Legislativa, discorrendo sobre um rebuscamento do cerne político partidário justamente dessas enaltecidas famílias. Sobre tal conteúdo, o letrado Luís Maris pronuncia-se numa resenha literária. Pontuando do texto ao contexto propriamente dito, Maris diz que o escritor mergulha no enredo histórico, compreendendo intrínsecas relações família-política, digna de roteiro de filmes nas tramas regionais. Assim expressa o teórico literário. O resgatar a memória de personagens que desempenharam papéis de destaque ao longo do tempo, a obra contribui significativamente para a compreensão da formação cultural, política e econômica da região em que essas famílias se estabeleceram e deixaram seu legado. Luís Maris complementa, cujas origens remontam ao Ceará e que desempenharam papéis fundamentais na construção da história da região de Catolé, do Rocha, Brejo do Cruz, Paraíba. Não obstante, o texto resgata a figura emblemática do coronel Joaquim da Silva Saldanha. Destarte é um esclarecimento das trajetórias políticas de alguns membros do clã e etc. Ademais, o livro examina minuciosamente mandatos do segundo semestre do século XIX, tais como os de deputados estaduais, federais, intendentes, prefeitos, vereadores, senadores e governador. O escritor e genealogista tem sido requisitado para explanar a sua obra nos mais diversos meios de comunicações, TV, emissoras de rádios, internet, jornais e até em livros de teor histórico, como foi o caso recente, instado a manifestar a sua escrita. Estamos falando do livro Seridó, a Saga, cujo projeto foi o consórcio de vários autores, todos ligados ao universo sertanejo. Citada obra aborda a formação da região da veia materna do genealogista, passando pelos aspectos culturais e outros não menos importantes. Ele rememora a relevante figura de seu parente, irmão de seu bisavô, Quincas Saldanha, Plínio Dantas Saldanha, o marinheiro, descrevendo uma época de tradições familiares resistentes no vigoroso exercício do poder, tanto no âmbito político quanto no econômico, conforme destaca o próprio autor. Por oportuno, evidenciamos a sensatez e honra pela qual o escritor Galbi Saldanha tratou alguns assuntos de cunho político-histórico. Com isso, ganha a sociedade como um todo e as futuras gerações com um conteúdo verossímil e aproximada da realidade. Por fim, numa homenagem merecida e justa, a Assembleia Legislativa do Estado concedeu-lhe o título de cidadão norte-rio-grandense. A literatura e a história do Rio Grande do Norte ficou mais rica com as contribuições do ilustre escritor.